Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Beto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é a parte 3 do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos da nossa aula de operadores. Nossa, quase não consegui falar. Bom, se você se lembra, na parte 2 nós abordamos sobre os operadores lógicos, beleza? Na parte 1 falamos sobre os operadores aritméticos, na parte 2 sobre os operadores lógicos e agora na parte 3 nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Beleza? Acredito aí que são os operadores aí mais comuns, né? Nós estamos falando aí de operadores nesse curso agora. Então, acho que são os tipos de operadores mais comuns aí do dia a dia do programador, desenvolvedor de software, engenheiro de software, enfim. Beleza? Bom, esse aqui é o exemplo que a gente tinha feito na aula passada. Eu vou apagar ele aqui. E aí, nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais? São os operadores que relacionam valores. Ou seja, se um valor é igual ao outro, se um valor é maior do que outro, se um valor é menor do que o outro, se um valor é diferente de outro, se o valor é maior ou igual a outro, entendeu? Aqui são muitos operadores, mas eu vou tentar usar aqui os principais, beleza? Então, vamos dizer o seguinte, vamos voltar àquele nosso exemplo de notas de aluno, né? Acho que é um exemplo bem prático. Vamos supor que, para que um aluno seja aprovado, ele tem que ter uma nota igual a 7, beleza? Então, vamos dizer aqui, vamos criar uma outra variável, né? Uma nova variável chamada nota aluno. E vamos atribuir essa nota, né? Vamos dizer aqui que essa nota, nosso aluno tirou aqui uma nota, vamos por 3, né? Por exemplo. E aí, nós vamos dizer aqui, ó, vamos criar uma nova variável que vai dizer se esse aluno foi aprovado sim ou não, beleza? Então, vamos dizer aqui, aprovado igual. Para que o aluno seja aprovado, a nota dele tem que ser igual a 7, né? Então, vamos colocar aqui, ó, nota aluno igual a 7. Opa! Aí, nesse caso, você vai falar assim, nossa, Beto, mas tá muito estranho isso aqui. Como é que tem um igual aqui, outro igual aqui? Eu não tô entendendo nada. Calma que a gente já vai arrumar. Este igual é um símbolo de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo um valor a outro. No caso desse nosso segundo igual, que eu estou fazendo uma comparação, né, um relacionamento, ele é um igual ele é um igual diferente. Eu sei, você vai fazer piada, eu sei, eu já sei disso. Mas ele é um igual que a gente não chama ele de um igual de atribuição, mas é um igual de comparação. Por isso, geralmente, as linguagens de programação utilizam o igual, né? Ou seja, é um igual duas vezes, igual duplicado, né? Tem algumas linguagens de programação, por exemplo, JavaScript, que chamam de estritamente igual. Mesma coisa. Mas basicamente significa que uma coisa é igual a outra, tá? Não é um igual de atribuição, igual a gente tem usado até o momento, beleza? Ou seja, esse aluno foi aprovado se a nota dele for igual a 7, beleza? Então, vou printar aqui o resultado. Então, print, aprovado, aprovado, e vou executar aqui o nosso programa. Nosso aluno foi aprovado? Não, não foi aprovado, porque a nota dele não é 7. A nota dele é 3. E se a gente colocar que a nota dele foi 7, será que ele foi aprovado? Foi aprovado. Por quê? Porque a nota dele foi 7, que é exatamente igual à nota que ele precisa para ser aprovado. Mas olha o pulo do gato. E se meu aluno é um aluno inteligente, um aluno estudioso, tirou 9? O que acontece com ele? Ele tem que ser aprovado, Ele tirou maior nota, né, do que a gente pedia para ele ser aprovado. Só que não foi isso que aconteceu, né? Você pode perceber que aqui ele está mostrando como false. Mas por que false? Ele não tirou uma nota maior? Então, só que o nosso programa, ele está olhando só se a nota for igual a 7. Não, ele não está olhando se a nota for maior do que 7. Tá? Então, o que a gente pode mudar aqui no nosso programa para que ele funcione? A gente pode usar o maior ou igual. Ou seja, isso aqui também vem lá da matemática, tá? Eu estou usando esses exemplos com números para ficar mais claro, principalmente porque essas coisas elas vêm da matemática, né? Elas foram incorporadas à computação, mas elas já existem na matemática. Então eu estou dizendo o seguinte, que a nota do aluno ela precisa ser maior ou igual a 7.
Ou seja, se for igual a 7, ele foi aprovado. Se for maior, ele foi aprovado também, de toda forma. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar um run aqui. Ó, true. Você vê que vai funcionar porque é o seguinte, ó. Se eu colocar de novo o 3 ele nem é igual a 7 e nem é maior do que 7. Então, ele não foi aprovado. Beleza? Fez sentido? Agora, vamos surfar no exemplo contrário. Vamos dizer se o aluno foi reprovado. Para o aluno ser reprovado, ele tem que ter tirado uma nota menor do que 7, né? Porque se ele tirar uma nota igual a 7 ou maior, significa que ele foi aprovado. Mas se ele tirar uma nota menor do que 7, significa que ele foi reprovado. Então vamos lá. Para o aluno ser reprovado, significa que ele tem que ter tirado uma nota menor do que 7. Então vou colocar aqui como reprovado. Se o nosso aluno tirou 3, 3 é menor do que 7. Então aqui eu tenho que aparecer reprovado como verdadeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Nosso aluno não estudou, ele foi reprovado na nossa disciplina. Beleza? Mas, se meu aluno tirou, um aluno, de novo, estudioso, inteligente, se aplicou, foi lá, tirou 9. Então, ele foi reprovado? Não, ele não foi reprovado. Beleza? Então, com isso, a gente consegue relacionar os valores de um lado com os valores de outro. Certo? Então, eu estou relacionando aqui a nota do meu aluno com a minha nota de corte, né? Vamos dizer assim. Então, para ele ser aprovado ou não aprovado. Beleza? Então, a gente falou aqui sobre o igual a igual, né? O estritamente igual, duplamente igual, enfim, chame do jeito como você quiser. Falamos do maior igual, falamos do menor. Nós também podemos usar o diferente. Então, vamos dizer que o meu aluno ele foi reprovado, mas ele, vamos dizer assim, ele ainda tem uma chance de salvação, né? Ele vai fazer uma prova de recuperação, mas para que essa nota de recuperação dele, que ele possa fazer essa nota de recuperação, a nota dele não pode ter sido 0, porque se ele zerou na nota, ele já está reprovado automaticamente. Mas se ele tirou qualquer nota que seja diferente de 0, ele pode recuperar a nota dele ainda. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mudar aqui, por exemplo, o nosso menor para o diferente. Tá? No caso do Python, o diferente nós representamos com exclamação igual. Beleza? A maioria das linguagens também funciona assim, mas existem algumas que existem de outras formas. Né? Por exemplo, tem linguagem que representa o diferente dessa forma. No caso do Python, a representação do diferente é esta, tá? Uma exclamação, depois um símbolo de igualdade. Beleza? Então, eu vou dizer aqui que ele, vamos supor, reprovado, é recuperável, né? Recuperável, então, recuperável. Não sei se a gente pode tratar dessa forma, mas assim, se ele tirou 0, nem adianta ele fazer a prova de recuperação, porque ele não vai conseguir se recuperar. Ele vai ter que repetir de ano e tudo mais. Mas se ele tirou qualquer nota que não seja 0, se ele tirou 1, ele pode fazer a prova, beleza? Então eu vou dizer o seguinte, que ele é recuperável se a nota dele for diferente de 0, beleza? Então vamos lá, recuperável. Bom, o nosso aluno, vamos voltar aqui, o nosso aluno ele foi reprovado, ele tirou 3, mas 3 não é 0, então ele pode se recuperar ainda fazendo a prova de recuperação. Então vamos ver aqui, ele é recuperável? True. Então ele pode se recuperar ainda. Né? Ele não tirou uma nota 0. Então, mas se ele tirar uma nota 0, ele não é recuperável. Beleza? Porque ele já zerou a prova. Então não adianta. Ele pode fazer recuperação, tirar 10, ele está reprovado. Ele vai repetir de ano. Beleza? Eu tentei passar rapidinho aqui sobre os operadores relacionais, porque assim, acredito que eles sejam bem tranquilos, assim como os operadores aritméticos. Tá? Acho que não tem muita problemática em cima deles, tá? E um bônus, né, que eu queria fazer era da gente combinar todos os tipos de operadores num exemplo comum, para você ver que a gente pode combinar operadores diferentes, beleza? Não preciso... todos os exemplos que eu já fiz até agora, quando a gente foi falar sobre operadores aritméticos, eu só usei aritméticos. Quando a gente foi falar sobre lógicos, eu só usei lógicos. Agora eu só usei relacionais. Mas a gente pode combinar todos eles em um programa a qual a gente use todos os operadores de forma correta,
beleza? Então, se liga só. Vamos de novo voltar para esse exemplo do aluno aqui que eu acho que você deve estar gostando. Vamos dizer o seguinte. Vou apagar aqui, né? Vou até aqui em nota do aluno. Beleza? Então, eu vou dizer o seguinte. Que para o meu aluno ser aprovado, ele tem que ter tirado, ele tem que ter uma média 7, tá certo? Só que tem uma condição. Para ele ser aprovado, ele tem que ter uma nota 7, tá? Uma média 7, perdão. Mas ele tem que ter tirado pelo menos uma nota acima de 5, tá certo? Ou seja, uma dessas duas notas, ou a primeira nota, ou a segunda nota, elas têm que ser acima de 5. Não adianta ele, por exemplo, tirar 10 na primeira e 4 na segunda, né? Porque 10 com 4, 14, dividido por 2, 7. Não. Pra mim ele ainda tá reprovado, porque ele tava indo muito... ele tinha que ter tirado pelo menos 5 em uma delas. Beleza? É só um exemplo, tá? Então vamos colocar aqui como nota aluno, nota 1, né? Ele vai ter duas notas agora. Opa, nota 1 e nota 2. Beleza? Vamos supor que aqui que ele colocou que ele tirou 6 na primeira e tirou 8 na segunda. Beleza? Agora a gente vai calcular a média, igual a gente já tinha feito antes, né? Então, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Aí, para eu saber se ele foi aprovado, a gente precisa saber se Opa, faltou o igual aqui, ó. Primeiro, a gente tem que saber se a média dele é maior do que 7. Né? Então, agora, vamos pegar aqui a média dele e vamos ver se a média é maior ou igual a 7. Igual ao exemplo que a gente já tinha feito antes. Então, aprovado vai ser igual a média maior ou igual a 7. Beleza? Vamos fazer por partes, tá? Vamos começar só por aqui e depois a gente faz aquele esquema de ver as notas dele. Tá? E aí, no final, eu vou colocar aqui como print aprovado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Bom, primeiro, vamos pensar aqui. O nosso aluno ele tirou 6 na primeira e 8 na segunda. 6 com 8, 14, dividido por 2, 7. Ou seja, pela nossa lógica, nosso aluno ele tem que ser aprovado. Beleza? Então, vamos lá. True. True para aprovado. Então, ele foi aprovado sim, com certeza. Beleza? Agora vamos mudar isso aqui para, por exemplo, ele tirou 10 na primeira, mas aí na segunda ele deu uma relaxada, né? Então tirou um 4 aqui, aquele 4 só para passar. Vamos correr aqui, né? Vamos executar nosso código. Continuou dando true. Então agora eu vou colocar aquela minha segunda cláusula, que eu vou dizer o seguinte, que ele tem que ter tirado, né, média 7 e ele tem que ter tirado pelo menos uma das notas acima de 8. Desculpa, acima de 5, beleza? Para que ele seja aprovado. Então, nós vamos agora combinar os nossos outros operadores, né? A gente já tinha combinado aqui o maior igual, que é um operador relacional. Então, a gente já combinou ele aqui com o operador aritmético. Porém, agora a gente vai trazer o lógico também. Então, vou dizer o seguinte, que a média dele tem que ser maior ou igual a 7 e uma dessas duas notas tem que ser maior do que 5. Então, eu vou criar até um parênteses aqui, só para a gente isolar direitinho a operação. Então, vou dizer aqui que nota 1 é maior ou igual a 5, ou... Opa, or, né, do inglês. Vou criar de novo aqui, nota 2 maior ou igual a 5. Beleza? Posso até criar um parênteses aqui ainda maior, para a gente isolar ainda mais as operações. Então, a média tem que ser maior ou igual a 7, e a nota 1 tem que ser maior ou igual a 5, ou a nota 2, faltou um S aqui, tem que ser maior ou igual a 5. Beleza? Nossa, Beto, que negócio confuso. Calma que já vai fazer sentido. Vamos lá. Vamos executar aqui. Ele deu como true. Tem uma coisa errada aqui na nossa lógica. A few moments later. Bom, eu pensei agora, refleti um pouquinho, acho que não fez muito sentido isso. Então eu vou mudar um pouquinho o critério. Para que meu aluno seja aprovado, não é que uma das duas notas tem que ser maior do que 5. Depois que eu executei aqui, eu fiquei pensando, mas não faz sentido isso.
Para que nosso aluno seja aprovado, as duas notas têm que ser maior do que 5. Tá? Então vai mudar um pouquinho aqui a nossa condição, né? Não vai ser mais um OR aqui, vai ser um AND. Tá? Então, pensa o seguinte. Para o nosso aluno ser aprovado, a média dele tem que ser maior ou igual a 7. E a nota 1 tem que ser maior ou igual a 5. E a nota 2 tem que ser maior ou igual a 5. Tá? Porque assim, para que a média dele dê 14, né? Pelo menos 14, né? Que é para dar 7... As duas notas, uma delas tem que ser maior do que 5, né? Eu não tinha pensado nisso. Foi nessa hora que eu tive essa mentalidade, tá? Mas, bom, vamos voltar aqui. Então, o que eu vou dizer? Que meu aluno precisa ter uma média maior ou igual a 7 e as duas notas, né? Tanto a nota 1 quanto a nota 2, elas têm que ser maior do que 5. Beleza? Então, vamos ver aqui. Ó, deu um falso aqui agora. Por quê? A nota 1 foi 10, a nota 2 foi 4. Só que a média, né, deu 14, né? 10 com 4, 14. Então a média foi 7. Porém, uma dessas duas notas, né, no caso a nota 2, ela não foi maior ou igual a 5. Beleza? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, um 5, né? Vamos supor que ele tirou 10 na primeira e 5 na segunda. Aqui vai continuar retornando true, né? Então ele foi aprovado sim. Beleza? Bom, deu para entender legal a ideia dos operadores. Eu sei que ficou um pouco corrido esse, mas eu tentei justamente trazer esse exemplo mega combinado, né, de usar operadores lógicos, relacionais e aritméticos tudo num exemplo só. Beleza? Bom, operadores são basicamente isso, né? Existem outros tipos de operadores, tá bom? Mas eu acho que dá pra gente primeiro se concentrar nesses que são os mais essenciais, né? E aí depois a gente pode explorar uns outros aí também. Beleza? Bom, é isso, né, no vídeo de hoje. Muito obrigado para você que já assistiu até agora. Não esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, pode postar aí nos comentários, que eu vou ler com certeza. E não se esqueça também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para ser notificado nos próximos vídeos que ainda vão de vir desse curso ou dos próximos cursos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.